Olá, eu sou Amanda Barata, fundadora da Sala de Textos, cursos de redação para Enem, concursos e vestibulares. Estou aqui hoje para trazer para vocês informações importantes sobre a redação da Universidade Estadual do Ceará. Então, você vai acompanhar aqui no meu canal uma série de vídeos sobre a redação cobrada pela UES, uma das melhores universidades do Brasil, e que as pessoas que querem cursar medicina sempre estão de olho nela. Então, neste vídeo, eu vou trazer para você uma explicação do que realmente é a redação cobrada pela UES, o que é importante saber, e nos próximos vídeos nós vamos ver sobre os gêneros textuais mais cobrados por este vestibular. Então, fica aqui comigo. É importante você saber que a prova da UES traz uma folha com 25 linhas. O mínimo de escrita são 20 linhas, então você tem que escrever pelo menos 20 linhas. Pode cair qualquer tipo de gênero textual, mas eu vou descrever para você aqui os que mais caem. Os gêneros textuais mais cobrados pela UES são artigo de opinião, os diversos tipos de carta, carta aberta, carta pessoal, carta argumentativa, crônica, conto. Pode cair dissertação argumentativa? Claro, pode cair sim. Pode cair receita, pode cair manifesto, pode cair relato pessoal. Então, qualquer gênero pode ser cobrado pela UES, mas tem aqueles que aparecem mais nas edições dos vestibulares, que são estes que eu acabei de falar. A folha de redação é desse jeitinho que você está vendo na tela, e eles levam em consideração 3 aspectos. O aspecto textual, que é esse Tzinho que vocês estão vendo aí na folha de redação. A cada erro de texto você perde 2 pontos. Então, esse aspecto textual é extremamente importante. O que é isso? É seguir o gênero textual que está sendo pedido ali na proposta, além de seguir o que foi pedido na proposta. Então, o clique maior sobre a redação da Universidade Estadual do Ceará é justamente esse: você entender a proposta e atender ao que ela pede. Você seguir também o que o gênero textual exige. Eu costumo dizer que hoje a UES tem sido a mãe, porque quando ela coloca 2 propostas de redação, às vezes ela coloca 2, às vezes ela coloca só uma, e quando tem 2 você pode escolher qual que você vai fazer. E hoje ela tem sido a mãe, porque quando ela tem colocado aí 2 propostas, os textos de apoio da proposta 1 geralmente são gêneros que são pedidos pela proposta 2, né? E os textos da proposta 2 são gêneros que a proposta 1 está pedindo. Então a UES tem sido a mãe, porque ela tem mostrado, ó, se você não sabe que gênero é esse, como escreve, vai aqui um exemplo. E antigamente nós não tínhamos isso. Na minha época de vestibular super tradicional, tanto da Universidade Federal do Ceará quanto da Universidade Estadual do Ceará, nós não tínhamos essa bondade toda, digamos assim. Então vamos para o segundo aspecto, que é o aspecto de convenção da escrita. Você está vendo aí, ó, CE, convenção da escrita. E a cada erro você perde 0,5. E eles vão marcando, gente, justamente nessa coluna, de acordo com os erros nas linhas em que vocês, né, errarem, obviamente. Mas ninguém aqui vai errar, não. Se acompanhar esse canal, não vai errar nada. E esse último aspecto aqui é o aspecto gramatical. A cada erro você perde também 0,5. Também marcando na coluna lá, de acordo com a linha em que você errou. É muito importante ter em mente que o corretor da UES é muito bem treinado, tá? Muito bem treinado. Ele é, ó, está anos-luz à frente do corretor do Enem. Por que você diz isso, Amanda? As correções são muito corretas, muito honestas, muito criteriosas e cautelosas. Então, é quase impossível ter erro na correção da UES, né? Tanto é que eles liberam o espelho. Você tem como entrar com recursos, você acha que a correção não está adequada, mas dificilmente você vai conseguir ganhar ali esse recurso, porque a UES é muito correta nas correções dela, certo? Então, assim, o olhar do corretor também não é um olhar completamente rígido. Digamos que você acertou uma crase na linha 1, que pedia a mesma exigência, seguia a mesma regra de uso da crase que você errou
lá na linha 12, por exemplo. Se tem uma terceira crase usada com o mesmo propósito, seguindo a mesma regra na linha 20, e você acertou também, pode ser que o corretor te dê um desconto aí, né? Então, ele não tire ponto das 3 crases, claro. Ele tá vendo ali que houve mais acertos do que erro, pode ter sido esquecimento, enfim, eles levam em consideração algumas coisas. E o que são erros de gramática, o que são erros de convenções da escrita e o que são erros de textualidade. Acompanhe agora. A nota máxima na UES é de 60 pontos. E aqui no curso nós já temos vários 60, graças a Deus. Olha só, acompanha aí na tela comigo. Quais são os aspectos gramaticais, as normas gramaticais que eles consideram para tirar ponto? Flexão nominal e verbal, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, colocação pronominal e a construção do período. Em relação às convenções da escrita, o que é considerado erro de escrita? Acentuação, ortografia, pontuação, translineação, inicial maiúscula, omissão, repetição gratuita de palavras e expressões sem efeito textual. Essas pontuações de normas de gramática, convenções da escrita e texto estão de acordo com o edital de 2024.2 da UES. Por que eu tô falando isso? Porque em editais anteriores você vai encontrar uma divergência de pontos que eram retirados por normas gramaticais, né? Se não me engano, era 1 ponto, né? E agora 0,5 para a convenção da escrita e 0,5 para erro de gramática. Lembrando que a prova de redação só é feita na segunda fase, então você precisa passar pela peneira da primeira fase para poder conseguir fazer as provas específicas e a redação do vestibular da UES. Agora, olha os aspectos de textualidade, como eles são importantes. Diz aí no edital que eles levam em consideração a instrução da prova com atendimento à estrutura dos tipos e a dos gêneros solicitados, respeitando-lhes as características. Ou seja, se foi pedido uma carta aberta e você em alguma linha deslizou, escreveu aspectos que estavam relacionados a uma carta pessoal, você vai perder 2 pontos naquela linha. Digamos que ele pediu para você fazer um relato pessoal e na linha 13 você desviou-se porque acabou colocando alguns aspectos argumentativos na linha 13, na 14, na 15. Você vai perder pontos naquelas linhas. É muito importante prestar atenção a isso, tá? Leitura dos textos de apoio, tomando-os apenas como ilustração ao tema proposto, sendo vedada. É vedada a transcrição de palavras ou trechos desses textos. Então, você não pode copiar nada dos textos de apoio. Adequação da linguagem à situação sugerida pelo tema escolhido. Então, se ele está pedindo para você escrever uma carta pessoal para um familiar de acordo com a proposta, é uma linguagem. Se ele está pedindo para você escrever uma carta aberta direcionada à população de tal cidade, é outra linguagem. Se ele pede para você escrever uma carta ao presidente da República, é outra linguagem. Então, precisa se adequar. O item D diz: estruturação dos parágrafos, entendendo-se parágrafo como unidade textual que pode ser construída de diferentes formas, de modo a atender o tipo de gênero a ser construído. Então, é óbvio que é de acordo com o gênero textual. Obviamente, você não vai escrever um monobloco, que é aquele texto que não tem parágrafo, que é único, né? Entendimento de coerência como aspecto conceitual, responsável pelo sentido, e de coesão como a representação da coerência no plano linguístico, né? Então, tem que ter coerência e coesão. Tendo em vista a continuidade, que é retomada dos conceitos e das ideias, a progressão temática, que é a progressão do texto, gente. A ideia está desenrolando, está desenvolvendo. Que é entendida como a apresentação de novas informações e novos tópicos. Claro, você não vai ficar rodando ali sem chegar a lugar algum.
A ausência de contradição interna e externa. A interna diz respeito às relações entre os elementos do texto e a externa concerne as relações do texto com o mundo. Então, você está escrevendo para um público X, você tem que seguir aquela linguagem, você tem que estruturar o texto de acordo com o que foi pedido. A articulação, que são as relações que se estabelecem no texto, tanto no plano lógico-semântico, como no plano dos elementos linguísticos. Olha, gente, quanto detalhe! Então, é extremamente importante que você entenda sobre os gêneros textuais para que você não corra o risco de perder esses pontos, 2 pontos a cada vez que você erra. Essas questões aqui que estão relacionadas ao entendimento da proposta, da temática, adequação da linguagem, coesão e coerência, você perde 2 pontos em cada linha que você erra. Amanda, agora você criou aqui, montou um triplex na minha cabeça. Como que escreve uma carta, como escreve um artigo de opinião, como escreve um relato pessoal. Já tem live aqui no canal, se você for lá na aba de ao vivo, você vai ver algumas lives que eu fiz sobre esses conteúdos. Estão super bem assistidas, vai lá, assiste e comente. Mas você vai fazer o que agora? Você vai se inscrever nesse canal, sim. Porque eu vou já liberar para você um vídeo explicando o que é crônica, o que é carta, o que é relato, como fazer. O que eu faço para fechar essa prova da UES. Então, fica comigo. Se inscreve nesse canal, garota. Se inscreve nesse canal. Olha o que eu tô te dizendo, hein? Quem entra aqui não erra mais. E consegue ser aprovado. Quer uma prova disso? Acessa lá o meu Instagram, @Amanda Barato. Você vai ver, ó, montão de aprovados. Pra você não errar nada, pra você ficar atento a tudo o que cada gênero exige, você vai se inscrever nesse canal, vai participar aqui desse canal comigo. Eu tenho certeza que eu vou alavancar a sua nota aí. Nós vamos conseguir essa aprovação que você tanto quer. Então, curte e comenta o que você achou desse vídeo. Beijo, até a próxima.